Hoje eu vim fazer para vocês um convite um pouquinho diferente. Hoje nós vamos conversar sobre como manter a saúde das suas articulações e do seu coração. Para isso eu convidei um colega médico, cardiologista, e que vai ajudar a conversar com cada um de vocês sobre as formas de manter a saúde das articulações e a saúde do seu coração. Dr. Guilherme daqui a pouco vai entrar aqui na live, então você já pode ir se preparando, clicando no aviãozinho aí, convidando pessoas para participarem dessa live, que hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante. Como é possível melhorar e manter a saúde da sua articulação e do seu coração. Existem diversas maneiras que poucas pessoas conhecem para poder melhorar essas duas regiões, esses dois sistemas do nosso corpo. O sistema articular, composto então pelos músculos, pelas articulações, tendões, ligamentos, músculos e a saúde cardiovascular também. Convido vocês já a chamar mais pessoas para participarem dessa live, clicando aqui no aviãozinho aqui embaixo, e nós vamos, daqui a pouquinho, assim, Dr. Guilherme entrar aqui na live, nós vamos fazer diversas perguntas que nós recebemos, vamos falar sobre colesterol, sobre sal, sobre ovo, sobre alimentação, sobre atividade física, sobre suplementação. Então você que quer saber mais a respeito desse assunto, não perca, participe e mande a sua pergunta. Para você que estiver assistindo essa live gravada, né, você vai poder mandar para nós as perguntas por via direct ou até mesmo deixar aqui nos comentários que depois nós vamos responder essas perguntas, tá bom? Vou aqui mandar uma mensagem para o Dr. Guilherme, né? Já estou online, deixa eu ver se o Guilherme já entrou aqui na live. E assim que ele estiver aqui, deixa eu participar aqui, deixa eu aproveitar enquanto as pessoas vão entrando. Deixa eu mandar aqui os meus convites para as pessoas entrarem aqui na live também e poderem participar, né, mandarem as suas perguntas, suas dúvidas. E você que está aí na live, que já é nosso paciente aqui do Instituto Regênios, né, deixa aí o seu comentário. Né, você tem feito aí, seguido uma rotina saudável, atividade física, alimentação, suplementação, né? O que você tem feito aí? Quais são as suas perguntas, suas principais dúvidas, né? Principalmente com relação àqueles assuntos mais polêmicos. A ideia hoje é desmistificar, né, diversas informações que às vezes são trazidas aí pela imprensa, né? São trazidas aí pelas publicações científicas e que as pessoas que não são especialistas da área às vezes têm, né, não tem muita noção, não tem muita clareza com relação a esse tipo de informação. Estou aqui para a live. Enquanto ele entra aí, né, vamos aproveitando aqui, vamos fazendo aqui os nossos convites. Acho que o Guilherme... Ei, Guilherme, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo muito bem, meu amigo. E você, tá me ouvindo bem aqui? Tô te ouvindo muito bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite, né? Tô chamando o pessoal aqui para a gente poder convidar mais pessoas para a live, porque hoje nós vamos falar sobre assuntos até um pouco polêmicos, né, Guilherme? Assuntos Rapaz, que as pessoas têm agora muito... polêmica é comigo mesmo. Vamos embora. Não é? E aí nós vamos... Vou deixar a caixa de perguntas aberta, tá, gente? Quem tiver pergunta aqui, quiser fazer, né, perguntar alguma coisa aí para o Dr. Guilherme ou para mim, pode aproveitar e esse é o momento, né? Esse é o momento ideal, né? A gente sabe que às vezes as agendas de consultas estão um pouco cheias, né, Guilherme? Então a gente não consegue responder de imediato, mas aqui na live você tem acesso aos melhores profissionais. Na semana passada a gente conversou com a doutora Denise, né? Tivemos uma repercussão muito boa e já temos aí mais de 100 pessoas aqui na live. Então, antes de mais nada, eu queria pedir para o Guilherme se apresentar, né, falar aí sobre, né, sobre a sua formação, sua área de atuação, né, como é que ele tem trazido uma cardiologia de qualidade, uma cardiologia que funciona, né, para os seus pacientes. E principal, né, que é o tema da live hoje, né, Guilherme? Sem depender exclusivamente de medicamentos. Né? Nós sabemos que os medicamentos eles são importantes, mas que algumas vezes eles são utilizados aí de uma maneira até um pouco exagerada, muitas vezes até porque os próprios médicos não têm uma formação completa sobre medicina funcional, sobre medicina integral aí, e acabam dependendo muito da única alternativa que eles possuem, que são os medicamentos. Né? Então, antes de mais nada, aí, deixar o Guilherme se apresentar e lembrar vocês aí de convidarem pessoas para participarem dessa live de hoje. Tá, cara, prazer estar aqui contigo. Assim, poxa, a gente se conheceu há pouco tempo, né? E assim, você vê mesmo dentro da medicina funcional, eu desconhecia, assim, cara, completamente essa parte de ortopedia funcional, sabe? E depois que eu bati um papo com você, eu comecei a prestar atenção no seu trabalho.
me chamou demais a atenção e instalou como as doenças ortopédicas também podem estar relacionadas a questões nutricionais, a questões de suplementação, e a gente vai poder falar bastante sobre isso aqui. Mas, respondendo a tua pergunta, vou contar rapidamente, assim, um pouquinho da minha história, porque eu acho que muita gente vai se identificar com ela. Assim. Eu sou... eu brinco que eu sou um garoto da UFRJ, né? Porque eu fiz medicina lá no UFRJ 6 anos, depois eu fiz clínica médica 2 anos, depois eu fiz cardiologia mais 2 anos, depois eu fiz residência de eletrofisiologia lá, fiquei mais 3 anos, então foram 13 anos de formação super tradicional e eu atendi em consultório, fui atender em consultório depois dessa formação de 13 anos, né? Com esse conhecimento da medicina mais tradicional. E eu fiz um caminho um pouco inverso do que as pessoas fazem. Geralmente as pessoas elas começam na medicina funcional ou tradicional, vamos dizer assim, né? E eu comecei na medicina tradicional e é muito difícil você fazer o caminho inverso, né? Você olhar para a medicina funcional com olhos assim como uma ferramenta a mais. E, cara, só que com 10 anos de consultório, eu fazia basicamente a mesma coisa todo dia, que era prescrever antihipertensivo, prescrever antidiabético, prescrever remédio para colesterol, falar ali um pouco sobre mudança de estilo de vida. E eu comecei a perceber, de uma certa maneira, que aquilo que eu estava fazendo, não é que não fazia tanto sentido, mas eu já não tinha respostas novas, apesar de eu ter perguntas novas, né? Foi quando eu comecei a olhar para os porquês. Vem cá, mas por que esse colesterol está alto? Mas por que essa coronária entope? Por que esse ombro está doendo? Por que esse joelho está desgastado? E aí, quando você vai se perguntar por que o meu corpo está produzindo anticorpo contra a minha tireoide? Quando você começa a perguntar por quê, você obrigatoriamente cai na medicina funcional. Você não tem como. Você, a área dos porquês, ela foge à área da medicina tradicional. Eu gosto de dar esse exemplo, por exemplo, a doença de Hashimoto, né? Que é uma doença autoimune que ataca a tireoide. Cara, eu estava estudando no Harrison, que é um dos livros de clínica médica clássicos, e lá está escrito assim, né? Assim, há uma produção de autoanticorpos que atacam a glândula tireoide. Mas por quê? Por que esses autoanticorpos surgem? Da onde que eles vêm? Né? Do nada, tudo bem, aí você dá o hormônio da tireoide, mas e aí? E o porquê, qual é o motivo disso acontecer? Então, essa é a área que a medicina tradicional deixa um pouco a desejar. Então, eu trouxe essa ferramenta para cá, né? Para a minha clínica, para poder também ajudar aí mais as pessoas a entender os porquês das coisas acontecem. E aí eu acho que a cardiologia, a ortopedia e todas as áreas, elas acabam entrando em congruência quando a gente começa a perguntar esses porquês. Muito bom. É muito parecido com a minha história também dentro da ortopedia, né, Guilherme? O pessoal que me conhece, que é um prazer, meu nome é Otávio Melo, sou médico ortopedista, sou também especialista em cirurgia de joelho, fiz a residência de clínica da dor. E aí o que acontece? Durante muito tempo, eu só tinha aquilo que foi ensinado para a gente na residência, anti-inflamatório, corticoide e cirurgia, né? E eu comecei a ter questionamentos muito parecidos, né? Por que a pessoa faz uma cirurgia, a cirurgia fica perfeita, né? Vê a radiografia e fala assim, olha, eu fiz o que eu tinha de melhor para fazer na cirurgia, segui todos os métodos, todos os parâmetros, todos os procedimentos previstos para a cirurgia dar certo, e o paciente fazia uma cirurgia e continuava com dor. E muitas vezes eu comecei a observar que pacientes que tinham determinados hábitos de vida, eles tinham resultados
melhores no pós-operatório, enquanto outros, né, poderiam fazer a cirurgia que fosse e também não teriam melhora, né? E aí a gente começa a esbarrar nessas questões, né, de observar. Nossa, peraí, esse paciente faz atividade física, esse paciente dorme bem, esse paciente tem um controle emocional mais adequado, enquanto outros não apresentavam esses comportamentos. E era muito comum a gente observar que os comportamentos eles podem ser mudados. Para pessoas que têm a abertura para entender o seu próprio comportamento e verificar como que ela consegue alcançar a sua melhor versão, esses tinham os melhores resultados, né? Então isso veio muito. Deixa eu só ver aqui, alguém está falando aqui a respeito do selo. Eu não sei tirar esse selo. Só que se eu silenciar os comentários, nós vamos ficar sem a participação da plateia. Então eu vou manter os comentários aqui. Se estiver incomodando muito, a gente tira. Tudo bem, Guilherme? Mas que selo? Tô... Falando aqui que tem um anúncio de selo, que eu não sei como é que tira isso. Tá? Não sei, não. Tá? Deixa selo aí. É, Eu sou feio mesmo, então é bom que esse negócio tapa a minha cara aí e fica tudo certo, entendeu? Então, acho que é nesse contexto, né, Guilherme, que a gente se encontra, né? A gente se encontra conversando sobre alimentação saudável, sobre suplementação, né? Sobre métodos saudáveis de poder melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E é isso que a gente vem hoje trazer um pouquinho desse nosso conhecimento, né? Para as pessoas poderem aprender um pouco do que a gente aprendeu, né? Estou fazendo agora 17 anos de formado, né? Você já está com quanto tempo de formado já, Guilherme? Eu tô com 13 anos de formado. 13 anos de formado, né? Somando aqui temos 30 anos de experiência, vamos falar assim, e eu acho que é sempre um prazer poder compartilhar aquilo que a gente aprende no dia a dia. Eu sempre falo que a grande vantagem do médico é que a gente tem uma experiência de consultório que nos permite saber o que funciona e o que não funciona, né, Guilherme? Porque literatura é muito importante a gente ter acesso à literatura. Hoje em dia os pacientes têm acesso tanto quanto os médicos, né? Abrir o computador, abrir o Google, abrir o PubMed, todas as informações que nós médicos temos acesso, qualquer pessoa tem acesso também. Só que existe uma questão que é a questão da crítica, né? Dentro disso aqui, o que serve para quem? O que é melhor para quem? Qual que é o grupo que vai se beneficiar mais com uma determinada intervenção? Né? Eu comecei a fazer, logo que eu formei, a primeira especialização que eu fiz foi de cardio. Eu não concluí, né? Fiz só 2 anos e, né, durante o meu período de exército, e foi muito bom para mim. Quando eu descobri a ortopedia, né, eu larguei um pouquinho da cardiologia, mas eu falo que a base da cardiologia ficou em mim. E quando eu comecei a entender que era possível fazer um sinergismo entre todo aquele conhecimento da cardiologia, né, eu trouxe isso para minha experiência dentro da ortopedia. Tanto que um dos primeiros trabalhos que eu fiz de pesquisa foi sobre o uso da losartana para lesão muscular esquelética, né? A losartana a gente sabe que é muito utilizado na cardiologia, né? Um medicamento, né? Que tem benefícios grandes para algumas pessoas, né, Gui? Para determinadas pessoas Sim, hipertensos, claro. traz Sim, sim. muito bons, né? Então, antes de mais nada, é importante a gente fazer né, deixar essa observação aqui. Tem diversos colegas médicos aí na live, né? Não é que a gente seja contra medicamentos, mas nós temos outras maneiras de poder ajudar o paciente que não são apenas os medicamentos. Eu acho que esse é o primeiro recado que eu trazer, não é isso, Guilherme? Claro, e assim, vamos ser honestos, vamos ser muito honestos aqui, né? Até por uma questão mercadológica. Você falou tem muito médico e tem muito profissional vendo essa live. Cara, paciente não quer tomar remédio. Não quer tomar remédio. Às vezes é necessário, claro, e ninguém é contra. Mas se você puder dar uma alternativa tão eficiente como, pô, é óbvio que é melhor. É claro que é melhor, né? Existe toda uma indústria interessada em colocar remédio, medicação como única solução. E não é. E não é. E é isso que a gente vem falar aqui, né? Então, por exemplo, vamos lá. Uma coisa que eu quero te perguntar. Cara, eu escuto muito isso. E eu tenho certeza, ó, pessoal aí que está assistindo a gente, vê se vocês já não viram esse papo. Senhor de 50, 60, 70 anos de idade chega no consultório lá do Dr. Otávio e fala assim: eu tô com uma dor nas juntas, o meu joelho dói, o meu ombro dói, por exemplo, o meu tornozelo dói, minhas juntas estão doendo.
E aí o médico ou o profissional vira e fala assim: isso aí é idade, isso aí é assim mesmo, isso aí não tem jeito. Cara, e as pessoas aceitam isso. Então eu te pergunto assim, é normal com a idade ou com qualquer condição doer o joelho, doer o ombro, doer a articulação? E se não é normal, assim, quais são as principais causas, assim, né? Porque, fazendo um paralelo aqui com a cardiologia, basicamente as doenças cardiológicas, elas são causadas por inflamação. Então, você come mal, come um monte de porcaria, começa a fazer inflamação da parede dos vasos e aí esses vasos entopem, né? Então, a hipertensão, a diabetes, tudo são fatores inflamatórios que vão lá e lesam os vasos sanguíneos do coração, das artérias, do corpo e tal. Mas na ortopedia isso também acontece com as articulações. É a idade mesmo que degenera e que faz a articulação doer? Ou pode ter algum desses fatores inflamatórios, alimentares que eu comentei? Fantástico. Guilherme, algumas frases, né, que a gente ouve aí durante a nossa formação na residência, na faculdade, né? Então, assim, eu ouvi aquilo, eu ficava indignado quando vi um professor, um preceptor meu, falando para o paciente assim: ah, essa dor é sua mesmo, você vai ter que acostumar com a dor, né? Olha, é normal ter artrose com envelhecimento. E eu posso falar hoje, né, com muita segurança, é o seguinte: não é normal sentir dor. Não é normal ter artrose. Não é normal. Não, não é normal. Tá? O normal é muito interessante, que é o seguinte: as amostras, a população que vem até o consultório do ortopedista não é a população geral. A população que vai até o consultório do cardiologista não é a população geral. Então, os pacientes que vêm até a clínica, que vão até você, quem me procura é porque está sentindo dor. Quem te procura é porque está com pressão alta, arritmia, né, algum problema cardiovascular. Então, essas amostras que nós convivemos da população são de pessoas que estão doentes. De alguma maneira, estão doentes, né? Considerando o conceito mais amplo de doença, que não é apenas ter um diagnóstico, não é ter um CID, né? O conceito de doença é ter algum desequilíbrio na sua saúde. E as pessoas que procuram médico é porque tem algum desequilíbrio, então não precisa ir no médico, né? A não ser que a pessoa queira ir fazer um check-up, fazer um trabalho de prevenção. Tá? E com relação à inflamação, o que eu mais tenho aprendido é o seguinte: é muito comum a pessoa falar, não, já que você tem uma inflamação, então você vai tomar um anti-inflamatório. Tá? Só que o anti-inflamatório, ele possui inúmeros efeitos colaterais. Né? Ele vai, por exemplo, um anti-inflamatório, né? Nós temos hoje diversos no mercado, não preciso citar nome, mas diria que centenas de anti-inflamatórios. Eles vão alterar a pressão arterial, eles vão alterar a função renal, eles vão alterar o sistema gastrointestinal, vão alterar a flora bacteriana, ou seja, vão gerar uma disbiose intestinal, podem alterar o funcionamento do sistema neurológico. Então, não existe nenhum anti-inflamatório que seja 100% seguro. Não existe. Tá? Não existe nenhum corticoide que seja 100% seguro. Ele pode causar diabetes, pode aumentar a glicose, pode aumentar o peso corporal, reduzir o metabolismo, aumentar a retenção de líquido, com isso levando a problemas circulatórios e cardiovasculares também. Né? Os opioides, que são os derivados da morfina, que são muito utilizados aí no tratamento das dores, eles também têm os seus efeitos sobre o sistema gastrointestinal, sobre o sistema cardiovascular, sobre o sistema nervoso. Então, todo medicamento ele vai implicar em um determinado efeito colateral. Né? O mais interessante, Guilherme, é que toda inflamação ela parte de um sistema chamado de oxidação, que é justamente a produção de radicais livres. E todas as vezes que nós vamos trabalhar sobre a causa desse problema, a causa da artrose, a causa da tendinite, a causa da hipertensão arterial, a causa da cardiopatia, existe um mecanismo que eu falo que é um mecanismo comum que dá origem a todos esses problemas, que é justamente o quê? A inflamação. Essa inflamação ela vem de um processo oxidativo, ou seja, ela vem de um acúmulo de radicais livres, de toxinas, de outras substâncias que levam à produção, né, como você bem falou, de anticorpos, que geram, né, reações inflamatórias no corpo. Ela vem a partir de um mecanismo de ativação de mecanismos de defesa, que através dessa defesa é que vai gerar uma doença. Né? Então, algumas pessoas estão falando na live aí que tem artrite reumatoide, que tem artrose, que tem tendinite. O mais interessante é que a maioria dos médicos não são ensinados a tratar a causa desses problemas. Eles ficam tratando sintomas. E toda vez que se trata uma determinada condição
pelos sintomas, uma coisa é certa que vai acontecer. Quando o efeito do medicamento passar, o sintoma vai retornar. Né? A gente pode falar isso de diversas doenças, tanto ortopédicas quanto cardiológicas, né? Mas eu acho interessante a gente citar, por exemplo, o diabetes. Né? A glicemia alta, a glicose alta no sangue, não é causa do diabetes, é uma consequência do diabetes. E os remédios que são usados para baixar a glicose, por exemplo, estão tratando o sintoma do diabetes. O colesterol elevado, muitas vezes, da mesma forma. Existe uma inflamação que leva ao aumento da taxa sanguínea do colesterol, e muitos dos medicamentos são utilizados para tratar as dislipidemias, eles estão tratando o sintoma dessa inflamação, que é o colesterol elevado, certo, Guilherme? Sim. E não, exatamente. E aí, assim, né, é que a gente chega no ponto, que é o ponto central, assim. É muito importante que as pessoas entendam que a gênese das doenças em si, ela é muito parecida. Passa por inflamação, que é a chamada inflamação subclínica, com geração de radical livre, substâncias inflamatórias que vão atacar diversos órgãos. Então, boa alimentação, boa atividade física, aquela coisa que a gente fica falando que é papo chato de médico, mas não é papo chato. O seu joelho dói, entendeu? Não é porque você está velho e a articulação desgastou por conta da idade. É porque provavelmente tem um processo inflamatório ali, causado muitas vezes por alguma coisa que você está comendo de errado, que você tem alergia, né? Assim, até de certa forma engraçado, porque eu, há 2 anos atrás, jamais faria uma coisa. Pô, mas meu joelho está doendo porque eu tenho uma alergia alimentar, porque, sei lá, eu como glúten, eu como lactose. E é exatamente isso que eu aprendi com o Otávio. Assim, pô, eu fiz isso no consultório outro dia. Cara, tinha uma paciente minha que tinha dores absurdas nos dois joelhos. Cara, foi para nutricionista, pô, dieta anti-inflamatória, tirou alimentos alergênicos e zerou. Então, assim, pô, eu sei que eu também acho, às vezes, Otávio, assim, o papo de médico, pô, tem que comer bem, tem que. Eu também acho meio chato ficar falando e repetindo. Cara, mas não dá, não dá. Obviamente, a gente vai falar aqui, gente, é claro que a gente vai falar aqui sobre suplementos, né, que podem ajudar a diminuir essa inflamação, sobre como fazer de forma natural para diminuir a dor, sobre. Eu tenho muita curiosidade para saber do colágeno, e eu vou fazer essa pergunta para o Otávio daqui a pouco, mas não tem como você começar uma live dessa sem falar da base, né? Que a base está sempre nas mesmas coisas, né? Que é boa alimentação, sono adequado, atividade física e etc. Então, é isso, assim. E serve para tudo, inclusive para ortopedia, né? Para mim, assim, eu fico muito impressionado de dizer isso, que um joelho dói, um tornozelo dói, um ombro dói, porque provavelmente eu tenho uma reação inflamatória causada por alguma coisa que você está comendo, por exemplo. Mas eu tive essa prova ali, depois que eu conversei com você, eu comecei a mudar a dieta dos meus pacientes, né? E comecei a ter resultados. Então, assim, é o que você falou, contra fatos ali não há argumentos. Então, isso é realmente muito interessante. O problema é que esse tipo de tratamento, Guilherme, ele não dá dinheiro para ninguém, né? A farmácia ganha, a indústria não ganha, né? O laboratório que faz exame não ganha. Então, existe uma restrição, né? Uma resistência muito grande a se cuidar da saúde através de hábitos, porque, na verdade, financeiramente falando, economicamente falando, a única pessoa que vai ganhar com isso é o paciente. Né? Então, é muito desafiador para nós, médicos, conseguirmos trazer essa mensagem aqui para a internet, para os nossos consultórios, sendo que ninguém vai patrocinar um profissional que fala sobre isso. Né? Ninguém vai pagar congresso para o médico que fala para não tomar remédio. Ninguém vai pagar viagem para a pessoa que está falando para a pessoa se alimentar melhor. Ninguém vai bancar uma pós-graduação, um estudo, um curso, um congresso para alguém que está indo contra aquilo que alimenta a economia. E eu falo que, sem sombra de dúvida, é o maior mercado do Brasil hoje, é o mercado farmacêutico. Né? Então, a gente tem um grande... Eu acho que nós temos um grande desafio
né, trazendo essa mensagem aqui para a internet. Estou vendo que está entrando vários nutricionistas aí, né? Nós não queremos aqui, de maneira alguma, competir com os nutricionistas, muito pelo contrário, nós Não, somos é o contrário. aliados. Inclusive, os nutricionistas estão muito na frente dos médicos, mas muito na frente dos médicos. Assim, pô, mas, assim, o entendimento do nutricionista de saúde hoje em dia é muito mais completo, muito mais. Assim, eles têm uma limitação de prescrição de medicação, mas assim, hoje em dia, se eu tivesse que fazer um check-up, por exemplo, ou tivesse uma causa e pudesse escolher entre ir no nutricionista e no médico, eu iria no nutricionista primeiro, com certeza. Então, sejam muito bem-vindos, pelo contrário, assim, Inclusive, um outro ponto, né? Justamente essa limitação pelo fato, né, de não poderem prescrever medicamentos tarjados, né, que faz com que eles estudem muito mais sobre alimentação, né? Ou seja, eles têm o arsenal do nutricionista na grande maioria das vezes, muito mais amplo do que o arsenal médico. O médico ele sabe prescrever uns 4, 5, talvez 10 medicamentos com grande segurança e confiança, né? Enquanto o nutricionista conhece, né, dezenas, centenas aí de suplementos alimentares, de alimentos funcionais, né, e de métodos para poder justamente melhorar a saúde. Então, eu entendo que nós temos um sinergismo muito grande, né? E não é o meu objetivo passar plano alimentar personalizado para ninguém. sim, não. E eu acho que a gente nem tem o conhecimento de causa suficiente para Exato. isso. Por isso que esse conceito de interdisciplinaridade, né, de você ter uma equipe ali para atender o seu paciente, é super importante, né? Assim, então, cara, é o que eu falo, assim, não dá para hoje em dia uma pessoa querer fazer um tratamento cardiológico sem... Ele pode até não ter um nutricionista, apesar de eu indicar sempre ter, mas sem ter conhecimento de nutrição. É impossível, é impossível. Agora, efetivamente, esse plano alimentar é um plano do nutricionista, com certeza nenhuma. Sem sombra de Não, fala, desculpa, te Temos interrompi. pessoas perguntando aqui sobre fibromialgia, sobre artrite reumatoide. Isso, eu queria te perguntar isso, assim, dado que, aproveitando aqui a pergunta, seria exatamente a minha próxima pergunta, né? Então, existem alguns diagnósticos, assim, que são muito... A gente não vai conseguir, obviamente, falar assim, fibromialgia especificamente, artrite reumatoide, artrose, etc. Mas são doenças osteoarticulares ou osteomioarticulares. Existe algum conceito, alguma coisa ali, seja nutricionalmente, ou algum suplemento, ou alguma coisa assim indispensável para as pessoas que têm esses diagnósticos ortopédicos, vamos falar assim? Fantástico, Guilherme. Eu falo o seguinte, sempre que possível a gente tem que fazer personalizado, né? Então é lógico que eu acho que todo mundo quer uma receita mágica de algum tipo de suplemento que funcione para todo mundo. Tá? Eu ainda não encontrei um que funcione para todo mundo. O mais próximo disso, que eu tenho achado nos trabalhos, nos estudos e na prática do consultório, é com relação à cúrcuma, né? A cúrcuma tem um efeito realmente inibidor do NF-κB e das interleucinas, que eu digo que funciona para a grande maioria. Mas eu já tive pacientes, por exemplo, que eram intolerantes à cúrcuma, que tinham alergia ao açafrão, né? Então, assim, nós não podemos generalizar. Logicamente, nós temos que entender que é necessário fazer uma individualização de dose, uma individualização da associação com outras substâncias, né? Mas eu tenho catalogados aqui mais de 150 plantas medicinais, né? Plantas, ou seja, substâncias naturais presentes na natureza que auxiliam na redução da inflamação, da dor e na melhora da qualidade de vida, né? Então, é muito interessante, né? Algumas pessoas falaram aí sobre artrite reumatoide, já fizeram vários tratamentos, usaram corticoides, já utilizaram remédios biológicos. E é muito interessante que, se for lá no PubMed buscar por artrite reumatoide, existem trabalhos científicos de revisão sistemática mostrando que a retirada do leite melhora as dores na artrite reumatoide, que a retirada do glúten melhora as dores na artrite reumatoide. A artrite reumatoide, para quem não é da área e não conhece, é uma doença que foi taxada durante muitos anos como doença autoimune, né? Eu não gosto desse termo autoimune, porque eu entendo que a autoimunidade é uma reação que existe do corpo iniciada por substâncias autógenas.
né, autoimune. Quando nós temos uma substância que vem de fora do corpo, como glúten, como açúcar, como leite, por exemplo, gerando reações inflamatórias no corpo, eu entendo que essa é uma reação, ela não é autoimune, ela é imunológica. Ou seja, existe ali uma produção de uma substância que vai, então, gerar uma resposta inflamatória que vai levar a essa dor. A destruição da cartilagem, a inflamação dos tendões, a inflamação dos vasos sanguíneos, né, Guilherme? E é interessante, eu falei aqui do NF-κB, porque o mecanismo de geração da aterosclerose, né, do entupimento das artérias, aí, do infarto, também passa pelo NF-κB, não é isso? Sim, não, e você falou assim, da cúrcuma, assim, quando eu recentemente li um artigo, né, que comparava a ação de vários suplementos sobre a inibição desses fatores inflamatórios. Interleucinas, NF-κB, interleucina 2, interleucina 1, interleucina C, interleucina 4, enfim. Mas várias substâncias inflamatórias. A cúrcuma e o resveratrol são os que têm a maior capacidade de inibir o maior número dessas substâncias, né? Então, eu queria adicionar aí o resveratrol, mas no final das contas, todos esses nomes esquisitos, essas substâncias que a gente falou, né? Elas inflamam o vaso, ali a parte interna do vaso, e aí esse vaso inflamado acaba chamando placas de gordura ali para ficar preso nele, assim como uma articulação inflamada vai chamar substâncias inflamatórias, anticorpos, etc., que vão inflamar e desgastar a articulação. Então, são mecanismos semelhantes, né? E aí eu só queria acrescentar isso, porque assim, existe o resveratrol, aliás, para quem tem alergia à cúrcuma, talvez seja uma excelente opção, né? Porque ele é capaz de inibir várias dessas substâncias inflamatórias que vão lá e ajudam nos processos iniciais ali da formação tanto de placas, né, quanto da degeneração das articulações. Então, fica aí esse recado, essa dica também. Os antioxidantes, né, Guilherme? A gente poderia então ampliar um pouco, né? A vitamina C é um bom antioxidante, a vitamina E, o ômega 3, né? Tem trabalhos muito interessantes sobre o uso de ômega 3 para quem tem artrose, por exemplo. A gente sabe que o ômega 3 ele é um dos maiores protetores cardiovasculares que existem, relacionados ao mecanismo de funcionamento aí dos colesteróis, né? Principalmente aí do aumento do HDL, redução do LDL oxidado, né? Que é um mecanismo que na cardiologia é muito estudado. Na ortopedia também existe evidência, né? Apesar da maioria dos ortopedistas não conhecerem a respeito desse mecanismo, mas nós sabemos, né? É até interessante, né? Já que a gente está pegando essa pecha aqui do colesterol, né? E eu vou mandar o bate-bola aí para a cardiologia primeiro, né? Vamos Claro? falar um pouco sobre o colesterol. Acho que a gente tem que desmistificar a questão do Sim. colesterol. O colesterol ele é tido muitas vezes como vilão, né? Como o grande mal para a saúde, né? E é interessante a gente entender que existem várias frações de colesterol, né? Colesterol HDL, que é o colesterol bom, existe o colesterol LDL, que quando oxidado, ele é um marcador de inflamação, né? Muita gente acha que o colesterol é a causa da inflamação, né? Quando na verdade ele é um marcador da inflamação, né? E o triglicérides, né? Que nas pessoas que consomem muito carboidrato, ele vai estar elevado. E é importante entender a relação entre esses triglicéridos com HDL. Fala um pouquinho disso aí pra gente, que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo vão precisar saber a respeito disso também. E na sequência a gente puxa, a gente pega a deixa da estatina, que eu quero falar muito sobre estatina hoje. Beleza, não, show de bola. Cara, isso que você falou é uma coisa fundamental. Assim. O colesterol, eu gravei um vídeo há pouco tempo, né? E ele tem uma história interessante. Então, sei lá, eu não sei se foi 1800 e pouco, eu não me lembro exatamente o nome, mas um patologista chamado Rudolf Virchow, que é o mesmo que descreveu a tríade de Virchow, que é aquela tríade que faz com que, enfim, né, que promove a coagulação, o pessoal que é médico, que estuda saúde sabe, mas ele descobriu que os pacientes que infartavam ou que tinham AVC, quando ele foi analisar depois os cadáveres desses pacientes, ele descobriu que as placas que entupiam as artérias tinham colesterol.
E aí, a partir daí, criou-se todo um ambiente, né, para colocar o colesterol como culpado, como assim, pô, já que tem colesterol ali na placa, o colesterol ele é o causador da obstrução, vamos diminuir o colesterol. Depois, isso foi meio que ratificado ali por vários estudos, mas sempre, quando você olha esses estudos, sempre com algum viés ou da indústria alimentícia ou da indústria farmacêutica. A questão é o seguinte: 3/4 dos pacientes que infartam têm colesterol normal, não tem colesterol aumentado. E mais do que isso, nunca conseguiu se provar que a redução numérica do colesterol, só o número do colesterol, num paciente que não é de alto risco, altera evento cardiovascular, ou seja, diminui infarto, diminui AVC. O que acontece é o seguinte: quando eu tenho uma lesão na artéria, dentro da artéria, causada por cigarro, causada por álcool, causada por açúcar, causada por um monte de porcaria que a gente come, essa lesão promove uma reação inflamatória local, né? Essa reação inflamatória local faz com que o colesterol vá ali para tentar resolver o problema, vamos dizer assim, tentar tampar aquele problema ali. E aí, quando ele tampa aquele problema ali, a placa vai se formando e vem um efeito em cascata, né? Então, você pode ter um colesterol alto que, se esse colesterol ele não estiver sendo chamado, atraído para entrar ali na parede da minha artéria, vamos dizer assim, se não tiver inflamação ali, esse colesterol não vai entupir a artéria. Então, para eu ter entupimento da artéria, eu preciso ter lesão no endotélio. E mais, não, mesmo com lesão no endotélio, não é todo o colesterol que tem a capacidade de entrar lá dentro da artéria e entupir. Pelo contrário, o HDL, por exemplo, que é o bom colesterol, ele é a vassoura, ele varre, né, essas placas de gordura. Né, Guilherme? Ele é anti-inflamatório. E mesmo o LDL, que é considerado um colesterol ruim, ele pode ser dividido em 11, né, classificações. E só 2, que é aquele LDL que é pequenininho e muito denso, é que conseguem entrar lá. E aí a gente chega num conceito, gente, que é muito importante, que é um conceito que ninguém fala, que é um conceito de qualidade do colesterol. A gente só fala em quantidade. Vocês só falam em o colesterol está alto ou o colesterol está baixo. Ele está 200 e pouco, eu tenho que reduzir para 100 e pouco. Ele está 70, eu tenho que reduzir para 50. Pô, não é possível que esse raciocínio faça sentido para vocês num corpo tão complexo como é o nosso. Quer dizer, então, que é um número. Então, se eu abaixo esse número, o meu problema está resolvido. É óbvio que não. É claro que não. 201 está alto. Se tiver 199, está baixo. Exatamente. Então, assim, o número de partículas de colesterol, o número do colesterol, é apenas um dos fatores. Mas eu tenho que ter, para eu ter entupimento cardíaco, eu tenho que ter, principalmente, lesão endotelial e tenho que ter um colesterol ruim. O que é um colesterol ruim? É um colesterol muito pequeno, é um colesterol muito denso e é um colesterol que se oxida fácil. Então, se eu tiver muito radical livre, eu também vou ter uma péssima qualidade de colesterol. Então, na verdade... da oxidação, eu acho que é o ponto-chave, sabe, Guilherme? Porque o que acontece? O que oxida o colesterol é o radical livre. Então, se você quer não ter esse risco cardiovascular aumentado e não quer ter dor nas articulações, você não tem que combater o colesterol. Vamos combater o radical livre. Porque é o radical livre que gera a inflamação, a lesão nas articulações e também a lesão nas artérias. Então, esse conceito, né, se a gente tiver uma causa só para combater, é combate ao radical livre. Só que o combate ao radical livre,
ele pode vir de diversas maneiras. A cúrcuma é uma, resveratrol é outra, a vitamina C é outra, né, Guilherme? A alimentação, sono, a atividade física, tudo isso está envolvido nesse mecanismo. Claro, e obviamente aqui, gente, assim, eu não estou me referindo aqui ao paciente de alto risco, né? Ao paciente que já tem uma placa. Então, o cara tem uma placa na coronária de 90%. Ah, não, o doutor Guilherme disse que não tem que baixar o colesterol. Ali é outra história. O caldo já entornou. O caldo já entornou. Então, você tem que... aí o remédio, a estatina, no caso, entra por dois motivos. Para baixar o colesterol, mas a estatina ela tem um papel de ser anti-inflamatório da placa, né? Então, ela tem um efeito de estabilizar a placa e não deixar essa placa romper ou crescer, entendeu? Então, eu estou falando aqui para aquele paciente que simplesmente tem um colesterol aumentado, né? E esse paciente, se ele não tiver uma placa, se ele não tiver alto risco, que a gente chama, se ele não tiver um risco aumentado, e a gente tem como calcular isso, de ter derrame ou infarto, esse cara ele precisa muito mais combater a oxidação com antioxidante, com boa alimentação, como você falou, combater a inflamação, uma cúrcuma, um resveratrol, é muito melhor para esse cara do que dar uma estatina, por exemplo, né? É importante a gente esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, mais de 220 pessoas aqui online, que tem um conceito que precisa ser diferenciado, né, Gui? O que é prevenção primária e o que é prevenção secundária, né? E os trabalhos de estatina, eles são muito bons para prevenção secundária. Isso. Ou seja, o indivíduo que já infartou, o indivíduo que já teve um AVC, aí não tem dúvida. Por isso que eu falo assim, medicina funcional, medicina integrativa, é uma medicina que não descarta, né? Pô, se o cara já infartou, se o cara já teve um AVC, se o cara tem uma placa, já fez uma angiotomografia, tem uma placa, cara, esse cara tem que tomar estatina e aí eu vou usar a medicina integrativa para protegê-lo dos efeitos colaterais da estatina. Aí é outra história. Mas uma pessoa que está em prevenção primária, que é isso, nunca teve infarto, nunca teve AVC, nunca teve o diagnóstico de ter uma placa grande na carótida ou no coração, essa pessoa, ela provavelmente precisa combater inflamação e radical livre muito mais do que diminuir o colesterol. Perfeito. É isso aí. É muito legal. E falando sobre a estatina, né, Guilherme, que as pessoas conhecem a simvastatina, a atorvastatina, rosuvastatina, enfim, várias classes, né, várias substâncias da mesma classe, na verdade. E o que é importante a gente entender é o seguinte, toda estatina, ela vai ter algum efeito colateral, principalmente no uso crônico, no uso a longo prazo, né? No meu consultório, eu trabalho com pessoas que sentem dor, né? Teve uma pessoa que agora há pouco acabou de perguntar sobre fibromialgia. Um dos sintomas da estatina simula muito o quadro da fibromialgia, que é a dor muscular. E nós podemos, muitas vezes, dosar no exame de sangue a CPK, que é a creatinoquinase, ou creatinofosfoquinase, né? Que é um marcador de lesão muscular. Então, está diretamente relacionado o uso crônico de estatina em alta dose com lesão muscular, aumento da creatinofosfoquinase e dores no corpo. E muitas vezes o paciente nos procura com esse sintoma, usando estatina há muito tempo, e ele nunca teve um risco cardiovascular elevado. E aí vem no ortopedista e fala assim, olha, nós vamos trabalhar para suspender ou para diminuir a dose da estatina. Ah, doutor, o meu cardiologista falou que eu não posso parar de tomar esse remédio nunca, que eu vou ter que tomar ele pro resto da vida. E isso nem sempre é verdade, né, Guilherme? Porque nós conseguimos, através de outros mecanismos, melhorar o colesterol desse paciente, melhorar as dores articulares e musculares que ele apresenta, e muitas vezes, sim, nós conseguimos suspender o uso da estatina. Então, é muito importante a gente entender que, logicamente, tem que ser individualizado, não é para todo mundo, mas muitas vezes isso é possível ser feito, sim, né? Sim, e não, sem dúvida nenhuma, assim, dor muscular, em geral, e estatina, principalmente com as estatinas mais antigas, a simvastatina, é super comum e é um inferno, é uma coisa ruim de tratar. O problema é isso, o problema é que você vai num congresso de cardiologia e te convencem lá por A mais B que se o indivíduo tiver um LDL acima de 50, agora é 50 para outro, mas 70, o cara vai morrer, entendeu? E aí, assim, os cardiologistas em geral, passou de um certo valor, prescrevem estatina, né? E efetivamente,
para a maior parte das pessoas em prevenção primária, isso está errado sim. E outra coisa, se você usa a estatina, assim, você precisa de uma avaliação de risco cardiovascular, não é para tirar sozinho, pelo amor de Deus, porque muitas pessoas estão usando de forma errada e abusiva sim. E dá para suspender. O colesterol vai subir um pouco, mas às vezes isso não representa um problema e você se livra de doenças crônicas como essas, dores musculares, por exemplo, como demência, né? Assim, às vezes, assim, isso é muito importante. O colesterol, ele forma a bainha de mielina. A partir dele é que você tem um revestimento, a capa dos neurônios. O colesterol, ele forma os teus hormônios sexuais. A partir do colesterol é que você forma testosterona, estradiol, por exemplo, na mulher, né? A partir do colesterol que você forma a vitamina D. Então, andar com colesterol lá no pé pode não ser uma boa ideia, né? Porque você vai ter menos substrato para a formação dessas coisas todas. Então, eu insisto aqui, esse papo é um papo muito legal, que a gente precisa saber muito bem quando abaixar o número do colesterol de um paciente. Mas manda bala lá, manda bala. Interessante, né, Guilherme? Porque existem alguns suplementos alimentares, né? Você falou do resveratrol, mas a gente pode falar, por exemplo, do ômega 3, né, que é o óleo de peixe, né? Existem os ômegas também de óleo de linhaça, por exemplo, para quem é vegetariano e não consome derivados animais, que também auxiliam nesse controle, nessa regulação do colesterol. Né? Não, eu cito aqui, eu vi a Eliane aí, da Ibra, assim, pô, o Vasguard, né? O extrato de bergamota padronizado é uma maravilha. É uma maravilha. Ele diminui, melhora o LDL oxidado, ele diminui a quantidade das partículas ruins do colesterol, ele aumenta o HDL. Então, assim, ele muitas vezes, para esses pacientes, funciona melhor do que uma estatina. Então, a gente tem opções, né, hoje no mercado de fitoterapia, que mais berry, que são as antocianinas, né? Exatamente, que é uma outra substância que eu adoro, que eu venho usando muito. E aí, assim, essa aí tem benefícios múltiplos na obesidade, na diabetes, né? Então, que é um suplemento que eu gosto bastante também. Assim, para articular, né, na imunidade, né? Então, assim, é um suplemento que eu gosto muito. Agora, assim, é importante, né, que as pessoas entendam que hoje também a fitoterapia, o mercado de fitoterapia de suplemento, é um mercado assim que está ficando grande, que está ficando importante, né? Então, a gente tem ativos muito, muito, muito bons e que podem ser usados e muitas vezes sem esses efeitos colaterais todos. Então, eu acho que para a gente fechar o assunto estatina aqui, vamos falar sobre a coenzima Q10, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem como ela é importante para quem precisa usar realmente a estatina, né? E suplemente a coenzima Q10. Né? Por que ela é importante para quem usa estatina? Isso. A coenzima Q10 é um elemento importante para o funcionamento da mitocôndria, né? Que é quem produz energia na célula. Quando você usa uma estatina e você inibe a produção do colesterol, essa inibição ela acontece num determinado momento que antecede a produção de coenzima Q10. É uma cascata. Então, eu tenho a substância A, que produz a substância B, que produz a substância C, que produz, por exemplo, o LDL, que é um tipo de colesterol, que produz não sei o que produz a coenzima Q10. E aí, quando eu suspendo aqui em cima a produção de colesterol, eu acabo também acabando com a produção da coenzima Q10. E aí eu reduzo a minha capacidade de funcionamento da mitocôndria. Então, é importante. Os trabalhos científicos não conseguiram provar uma melhora da dor muscular com a coenzima Q10, mas na prática a gente vê que melhora sim, tá? Melhora dor muscular. E aí é uma visão prática mesmo. Eu sempre que eu uso
a estatina, eu procuro proteger o meu paciente com a coenzima Q10. Eu atribuo isso muito à fadiga mitocondrial, sabe, Guilherme? Porque nós hoje, cada vez mais com Covid, né? Muita gente fazendo perguntas aí sobre Covid, né? E depois vamos fazer uma live só sobre Covid. Tem que tomar cuidado para não por causa dos bloqueios só, mas isso é um outro assunto. Mas o que acontece? Nós estamos vendo muitas pessoas sentindo cansaço, fadiga, perda de memória, indisposição. Porque tanto no Covid quanto. Não pode falar Covid muitas vezes, não, senão o Instagram derruba a live, tá, gente? Então tem que tomar cuidado na hora que fala Covid, só vou falar Covid aqui mais umas 4 vezes. Brincadeira, Guilherme. Mas o que acontece? Então, esses sintomas de fadiga, cansaço mental, indisposição, eles ocorrem muito ao nível da mitocôndria. Os tecidos que mais têm mitocôndria no nosso corpo são o cérebro e o coração. Certo, Guilherme? Certo. E são os que mais sofrem com tanto com o uso da estatina quanto com a fadiga pós-Covid. Então, todos esses suplementos que nós falamos que combatem radicais livres, que ativam as mitocôndrias, eles podem sim ser utilizados como um suporte para esses pacientes, né? Tem algumas pessoas perguntando sobre colágeno, né? Vamos falar um pouquinho que você perguntou lá no começo da live, né? Isso. A gente tá... Não, eu vou deixar você falar, mas assim, porque esse é um assunto que me interessa muito, assim, porque, assim, com certeza também aqui eu vou fazer o papel do médico, né? Eu ouvi a minha formação inteira assim, gente, olha só, não faz sentido tomar colágeno. Cara, você toma o colágeno é uma proteína, essa proteína vai chegar no teu estômago, vai ser digerida, vai virar aminoácido, e aí esse aminoácido ele não vai virar colágeno de novo. Entendeu? Então, assim, não faz sentido. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E aí eu comecei, depois, a olhar estudos, dizendo, olha, não é bem assim. Tem colágenos hidrolisados, alguns tipos de colágeno que, obviamente, vão ser digeridos, né? Mas que eles, por algum mecanismo, aumentam também a formação do colágeno endógeno. E aí eu queria saber o que é verdade. Tomar colágeno adianta ou não adianta? Interessante. Existem gerações de colágeno, né? Eu falo que a primeira geração que existiu foi a condroitina glucosamina, né? Existe um suplemento americano muito famoso, né? Não vou fazer propaganda dele aqui, que ele começou com isso há décadas atrás, né? E alguns trabalhos mostravam benefício, outros não, mas nunca houve uma estratificação dos pacientes, ou seja, nunca houve uma definição seguinte, até qual grau de lesão de cartilagem, até qual grau da artrose. Ou seja, dava colágeno para todo mundo que tinha dor articular, e aí alguns trabalhos, né, patrocinados pela indústria mostravam, logicamente, que o colágeno tinha, porque a indústria, lógico, que quer vender essas substâncias. A glucosamina, ela é um açúcar, ela é um polissacarídeo, né? A condroitina, ela é um peptídeo. Então, o que acontece? Depois disso, começaram a fazer os colágenos hidrolisados, né? E a gente sabe que colágeno hoje, existem mais de 20 tipos de colágeno diferentes. Tem colágeno para pele, né? Um exemplo muito bom é o Verisol. Pessoal que tiver algum dermatologista ou cirurgião plástico aqui na live, ou até mesmo algum nutricionista que prescreva, né, sabe que o Verisol tem trabalhos, né? É produzido por uma indústria alemã, que é a Gelita, que é fantástica, que ela produz os melhores colágenos do mundo. Tá? Existe um colágeno, por exemplo, para músculo, que é o Body Balance, né? Que também ele ajuda na formação da membrana basal, ou seja, ele faz o alicerce onde o músculo vai ser construído. Tá? Existe colágeno para unha, existe colágeno para cabelo, existe colágeno para intestino. Né? Hoje a gente sabe com os estudos de desbiose, a gente está tendo muito colágeno com função intestinal. E existe o colágeno das articulações, que é o colágeno tipo 2. Tá? O colágeno tipo 2, então, veio a segunda geração, que eram os peptídeos de colágeno, que é o colágeno hidrolisado, ou seja, fragmenta os tijolinhos ali, dá os tijolinhos para poder o corpo montar aquela estrutura. Tá? Depois de algum tempo, então veio o colágeno chamado UC2, que é o não hidrolisado. Tá? O colágeno hidrolisado ele atravessa o intestino todo, chega lá na placa de Peyer, que é um órgão linfático do intestino, apresenta aquilo como antígeno. O intestino, o enterócito, ele identifica aquela substância e ele manda uma sinalização para o condrócito, que é a célula dentro da cartilagem, para produzir colágeno tipo 2. Isso documentado em ensaios científicos, tá bom? Então, o colágeno tipo 2 ele tem essa vantagem. Mas ele é só colágeno, né? Então, recentemente, surgiu aí a quarta geração dessa suplementação que a gente utiliza, o que eu utilizo hoje no consultório, que é o Nuflex 3. O Nuflex ele é a membrana interna da casca do ovo. Ele não é a casca do ovo, ele não é a clara do ovo, ele não é a gema do ovo. O Nuflex ele tem colágeno, ele tem proteoglicanos, ele tem oligonutrientes, ou seja, tem
oligominerais que, juntamente com esses peptídeos, juntamente com o colágeno, juntamente com as outras substâncias que tem ali, é o que tem trazido hoje maior benefício para os pacientes, né? Ou seja, numa suplementação. O grande problema da suplementação por via oral é que ela não é assim, tomei hoje, amanhã fiquei bom. Né? Tem gente que quer esse resultado imediato, né, Gui? Então, existe sim evidência de que alguns suplementos que contêm colágeno, eles facilitam, né? Então, aumentam, melhoram. Só que o que acontece? Sempre que possível, é interessante associar o colágeno com outras substâncias. Nós sabemos que a vitamina C, ele melhora a produção de colágeno. Nós sabemos que o magnésio melhora a produção de colágeno. Nós sabemos que os fatores de crescimento autólogos, que são produzidos pelo nosso corpo, que também são estimulados, por exemplo, pelo Nuflex, como a Cássia está falando aí para a gente, eles juntamente, ou seja, é um conjunto de substâncias que auxilia nessa produção de cartilagem. Lógico que quanto maior é o grau da lesão, mais lenta vai ser essa resposta. Quanto mais no início da lesão de cartilagem foi iniciada a suplementação, melhor vai ser o resultado. Tá? Então, assim, eu sempre falo, se a pessoa fala, colágeno funciona? Eu falo assim, para quem? Né? Colágeno vai dar certo? Para quê? Né? Ou seja, não existe uma resposta que seja para 100% das pessoas. Mas, de maneira geral, a gente pode falar assim, existem evidências que o colágeno associado com outras substâncias traz benefício. Você pode tomar ele separado ou pode tomar ele todo separado ou associado. Eu recomendo o uso associado com as outras substâncias. E o mais importante, eu acho que é isso, é entender que esse raciocínio que parece ser tão brilhante, olha, o colágeno é uma proteína, essa proteína vai ser digerida e aí os peptídeos não vão virar colágeno de novo. Isso, gente, obviamente, todo mundo sabe e foi trabalhado tecnologicamente para que através de uma hidrolisação ou através da associação do colágeno com outras substâncias, quando você ingerisse, você, ao mesmo tempo, aumentasse a produção do seu próprio organismo. Então, em algumas circunstâncias, faz todo sentido usar colágeno. Agora, esses colágenos de antiga geração, esses colágenos, sabe para que são muito bons, Otávio? Para emagrecer. Aprendi isso com a Denise de Carvalho. Entendeu? Ela dá colágeno não hidrolisado, que é bem antigão, bem baratão, dilui na água, bota espirulina, clorela, bebe 1 litrão daquilo ali, teu estômago fica cheio pra caramba. Não, Guilherme, eles tornam uma fibra alimentar, né? Exatamente. Ele vai panturra, você não fica com fome. Então, um colágeno é bom até para emagrecer. Então, assim, eu aprendi isso com ela. E emagrecer ajuda tanto na saúde da articulação quanto do coração, né? Então, assim, benefício traz. Tem paciente que fala que o cabelo melhorou, que a pele melhorou, que a unha melhorou, mas por quê? Porque esses peptídeos, esses fragmentos, pedacinhos do colágeno quebrado, eles vão formar vários tipos de colágeno. O que não é verdade é que se tomar o colágeno de frango, como alguma pessoa falou aí, que é o colágeno tipo 2, ele vai formar só colágeno tipo 2. Não. Os peptídeos podem se transformar em qualquer tipo de colágeno. Tem um artigo muito interessante publicado na Nature, que é uma das revistas de maior fator de impacto do mundo, que eles marcaram o colágeno com carbono radioativo, Guilherme. E aí deram para cachorros, tá? Para comer esse colágeno. E depois levaram esse cachorro para uma gama-câmara, que é um aparelho que faz cintilografia, ou seja, que ele detecta onde está tendo a emissão da radiação. E aí viram o quê? Que esse colágeno marcado com carbono radioativo, ele foi para a traqueia, para a orelha, para o focinho, nariz, né? Para as articulações também. Então ele chega também nas articulações, mas não exclusivamente nela. Eu acho que talvez essa aí seja a resposta que você queria que eu te desse do ponto de vista científico, certo? Perfeito, maravilha. Não, é exatamente isso, meu amigo. Eu estava doido para falar sobre isso, porque sempre me perguntam dessa história do colágeno e ninguém melhor que você para responder. Tá vendo? Eu te falei, você falou assim para mim, e aí, Guilherme, o que a gente vai falar na live? Eu falei, Otávio, ó, uma hora passa. Vai ficar conversando aí 1 hora, agora eu já tô vendo, são 8 horas da noite, o negócio passa voando, e aí a gente vai ter que marcar mais outras, meu amigo. Vamos ter que marcar sempre... Mas eu não vou deixar de fazer uma última pergunta aqui. Claro, eu tô aqui para isso. Para circulação, para saúde cardiovascular, sal ou açúcar? Exatamente. Com certeza o açúcar, Otávio, mas sem dúvida nenhuma. E o que aumenta a pressão? É sal ou é açúcar?
Pois é, assim, isso aí é uma coisa, né? Parece que combatem o cristal errado, né? É claro, é óbvio, gente, que se você pegar e tomar um potão de sal, agudamente, naquele momento, a sua pressão vai subir. Você vai ingerir o sal, esse sal vai ser absorvido, vai puxar mais água para os teus vasos e aí vai fazer mais pressão nas tuas artérias, agudamente. Mas cronicamente, obviamente você não pode abusar do sal, né? Mas não faz o menor sentido você cortar o sal e continuar comendo açúcar. O açúcar vai aumentar, fazer resistência à insulina, vai fazer a formação de gordura, vai promover um monte a formação de um monte de substância inflamatória que vai deixando as artérias duras, né? E aí, consequentemente, a pressão aumenta. Então, assim, sem dúvida nenhuma, antes de excluir o sal da sua alimentação, pensa em diminuir o açúcar, né? Assim, porque é o que eu falo, assim, geralmente os guidelines da medicina vão atrás do cristal branco errado, né? O vilão ali é muito mais o açúcar. Mais uma vez, Guilherme, então tá liberado para encher de sal? Óbvio que não, mas o açúcar é muito pior do que o sal num contexto geral, populacional, para a saúde cardiovascular, né? E uma coisa muito interessante, está sendo muito conversado, muito divulgado até por vários, né, influenciadores e médicos influenciadores, que hoje nós temos muitos também, né, Guilherme, a respeito do sal integral em baixas concentrações, sal orgânico, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Vamos deixar aqui a sua visão a respeito do uso moderado, né, do sal orgânico e a diferença do sal orgânico para o sal refinado. Eu acho que isso é interessante. Então, isso é uma questão interessante, né? Porque assim, a gente não pode confundir sal com sódio, né? Isso é a primeira questão. Então, por exemplo, quando você vai tomar uma Coca Zero, tá? Uma Coca Zero, ali não tem açúcar, não tem sal, mas tem sódio pra caramba, né? E aí, assim, o sódio, esse talvez seja um vilão grande, né? Não tão quanto açúcar, mas um vilão grande. Eu não tenho muita experiência, tá? Com sal integral em baixas concentrações e tal. Mas, assim, eu tenho muitos relatos de pacientes que usam e que, inclusive, tem muita melhor de dor muscular, de dor articular. Eu não sei até se tem um trabalho. Agora, fato é, assim, que não aumenta a pressão, o uso moderado de sal orgânico não aumenta a pressão, não tem altas concentrações de sódio e que, muitas vezes, pode ajudar em processos inflamatórios e infecciosos. Eu até acho que essa pergunta tem mais a ver com a tua especialidade do que com a minha, porque ela não interfere muito na minha, não, Otávio. Na sua, me parece que é uma coisa que ajuda, né? É interessante, porque a gente sempre, né, observa o seguinte: tudo em excesso faz mal, né? O sal orgânico em excesso vai fazer mal? Vai. Então, assim, hoje em dia virou meio que moda, né? A pessoa toma um copo de água com sal todo dia de manhã cedo, ou toma um shot de limão todo dia de manhã. Existem várias mandingas, né? Vamos falar assim, né? Que as pessoas que vai virando moda mesmo. E que o que nós, né, como a literatura ela é escassa em artigos de alto nível de evidência, o que a gente pode falar é sobre observação, né? Ou seja, o que eu tenho observado é que para algumas pessoas, tá? Não é para todo mundo, para algumas pessoas, os oligominerais que existem no sal orgânico, selênio, né, cromo, enfim, os oligominerais presentes ali no sal orgânico podem repor alguma deficiência que essa pessoa apresente, tá? Logicamente, ele não é suplementar acima do que é fisiológico para essa pessoa, mas sim uma reposição de uma carência. Assim como a vitamina D, reposição da carência também, né? Assim como o magnésio, a reposição da carência também. Não adianta a pessoa querer tomar 1 quilo de magnésio, por exemplo, que é muito rico no sal orgânico, né? O magnésio, por exemplo, tá? Então, vou tomar o cloreto de magnésio PA. Aquilo vai sair tudo na urina, né? Então, existem determinadas substâncias
Logicamente, o que é o ideal? Fazer a avaliação personalizada, uma dosagem de metais, uma dosagem de minerais, né? Ou seja, fazer uma avaliação clínica para saber se o paciente apresenta sintomas que possam corresponder à deficiência desses minerais, né? Então, O pessoal está perguntando a diferença aí dos sais, né? Então, assim, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, né? É um sal refinado. iodado, né? Hã? Refinado e Isso, iodado. exatamente, né? O sal integral, hoje em dia você consegue achar fácil, ele tem menos sódio, né? E tem esses outros oligoelementos em baixas quantidades, né? Como o selênio, magnésio, como o Otávio falou. Por exemplo, muita gente toma de manhã isso, porque durante a noite você fica sem beber água durante muito tempo, vai no banheiro, dá uma desidratada um pouco, então muita gente toma de manhã a água com um pouquinho desse sal para não só repor o líquido, mas também esses óleos elementos. Isso é uma teoria, né, Otávio? Assim, algumas pessoas se beneficiam, outras não, tem pessoas que falam que melhora, mas a teoria seria essa, certo? Ô, Gui, o sal tá dando muito ibope aqui na live. Eu acho que nós vamos marcar uma live só sobre sal. O que você acha? Vamos. E Vamos fazer tem muito papo para falar. uma Sal de conversa. Himalaia, sal rosa, sal marinho, sal refinado. Eu Tem queria falar muita desse coisa. C, não vai dar tempo, sobre vitamina C, não vai dar tempo, né? Então vamos marcar outra live, né? Nós estamos aqui já há 1h07. Quero agradecer muito a presença de todos. Quero agradecer muito a presença do Guile, né? E a live, vou deixar ela aqui no meu feed, tá? Vou deixar marcado aqui o perfil do Dr. Guile. Quero convidar todos que estão nos assistindo aqui que cliquem, né, no arroba que eu vou deixar tanto nos comentários quanto aqui em cima, né? Quem já estiver aqui online já pode clicar aqui, já seguir aí o perfil do Dr. Guile, tá bom? E, né, deixar aí os seus agradecimentos finais, Guile, né, sobre né, essa presença hoje, sobre esse bate-papo que a gente marcou aqui, né? E eu acho que foi muito proveitoso. A gente conseguiu falar sobre colesterol, sal, inflamação, açúcar, estatina, coenzima Q10, flavonoides, a bergamota, né, que é o Vasgard. Falamos sobre oxibério, sobre Nuflex, colágeno, sobre cúrcuma, resveratrol. Falamos sobre praticamente assim, né, quase um curso, né, em 1 hora, né? Deu para dar uma ideia para as pessoas, Claro, logicamente. claro. A ideia da live não é prescrever nada para ninguém, é justamente a gente mostrar o que existe de ciência sobre essas substâncias. Logicamente, se a pessoa tiver interesse em uma avaliação mais individualizada, personalizada, o Dr. Guilherme está à disposição no consultório também, aqui no direct também ficamos à disposição. Né? Eu queria que o Guilherme deixasse os seus recados finais e eu acho que você está com um curso que fala também sobre isso, não é isso, Guilherme? Eu estou com um curso, aliás, as inscrições fecham hoje, que é um curso que eu falo sobre imunidade, né? E aí, dentro desse assunto imunidade, a gente aborda todas essas questões de inflamação, de oxidação, e esse curso é um curso que é voltado para essa fase da Covid-19. Então, o curso aliás, que encerra hoje as inscrições, é um curso que é um manual de tudo que é estudado, né, de suplementação e de medicação, com as devidas críticas, os devidos usos, dentro desse cenário de pandemia que a gente vive. Mas quem quiser ali, o link está na minha bio, estou à disposição, mas eu queria aqui deixar um recado final para as pessoas, que é o seguinte. Eu vejo as pessoas aqui na live, assim, ansiosas e com razão, porque a gente fala muita coisa mesmo, né? Gente, olha só. Aqui a ideia é relaxar, ter uma ideia nova sobre algum assunto, pensar, poxa, será que essa indicação da estatina que eu tenho é necessária? Será que eu preciso, por exemplo, melhorar a saúde das minhas cartilagens? Será que aquele médico que disse para mim que a minha dor não tem jeito, será que eu tenho razão? Então, é para dar uma reflexão. A gente vai estar sempre à disposição aqui. Então, assim, pega assuntos que você achou que você quer que a gente explore mais em algum momento, manda de sugestão para a gente está à disposição, a gente fala mais sobre determinados assuntos e assim a gente vai ficando mais inteligente juntos cada vez mais, né? Então, assim, calma, foi muita coisa mesmo, a gente fala bastante, mas a gente está à disposição
para fazer mais, eu estou à tua disposição, Otávio. Assim, quando você quiser me chamar, cara, o bate-papo é sempre muito bom. Eu tenho uma afinidade de ideias muito próxima das suas. Eu acho que você traz um pioneirismo muito importante para a ortopedia. Eu não conhecia a ortopedia integrativa direito. Você, além de ser um ortopedista integrativo, montou um instituto, né, sobre isso. Você pensa em nutrição para cuidar da parte ortopédica. Isso é fantástico, né? Assim, eu falo que o Túlio, por exemplo, é um dos pioneiros em trazer a suplementação cardiovascular para a prática. Você, com certeza, é um dos pioneiros que traz essa visão integrativa para a ortopedia. Então, me sinto orgulhoso aqui de fazer essa live com você. E, cara, vamos embora, vamos fazer mais, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é isso, né? A ideia é a gente fazer uma live geral para as pessoas despertarem o interesse pelo conhecimento e aí depois a gente pode fazer, né, novas lives específicas, né? Eu acho que lá dentro do seu curso você deve falar especificamente, né? Eu também estou, né, sempre tendo esses conteúdos nos posts, nos feeds, nos stories, né? E tem, né, um projeto aí, muito em breve, da gente poder juntar esse conhecimento todo, né, empacotar isso e poder oferecer para quem quer se aprofundar, né? Eu acho que eu acho que vamos falar assim, né, nossos 30 anos de experiência juntos aqui, né, Guilherme? A gente já tem um pouquinho de quilômetros rodados, a gente sabe o que funciona de verdade, né, o que realmente não tem tanta eficácia assim. E eu acho que o principal recado é o seguinte: não existe fórmula mágica, né? Não existe Não. não existe uma substância que vai ser boa para todo mundo, não existe uma substância que vai ser ruim para todo mundo, né? Eu acho que todo dia a gente está vendo casos diferentes. Eu tive pessoas que tiveram intolerância à cúrcuma, eu tive pessoas que tiveram alergia a abacate, né? Que é um alimento que também ajuda muito, tanto no coração quanto nas articulações, né? Eu Das explorei. melhores fontes de gordura que existem, né? Gordura boa, né? Sem dúvida nenhuma. Não, E vamos, não, só esse comentário. Não, concordo plenamente. vamos aqui, tá? Quero agradecer mais uma vez a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Se precisarem, é só chamar. Um forte abraço. Até a próxima. Meu Tchau, amigo, um tchau. abraço, tudo de bom. Valeu.